Então, meus amigos, um excelente retorno a todos para iniciarmos o nosso segundo semestre. Eu quero desejar inicialmente que todos que vão participar da prova da OBMEP, que acontecerá esses dias, congratular com vocês, que é sempre bom participar de concurso, mesmo que esse concurso não leve a nada, entre aspas, porque durante a feitura de uma prova a gente sempre tem um aprendizado, sempre a gente tem um ganho. Então, parabéns a todos que resolveram participar da Olimpíada Brasileira de Matemática. Nesse nosso retorno na aula de hoje, vou finalizar entre hoje e amanhã a parte de função afim. Já estamos na parte de inequações. Nós vimos inequação produto, vamos ver hoje inequação quociente, e na aula de amanhã a gente finaliza falando também de inequações, potências, sistemas e pronto. Aí estaremos com o nosso estudo de função afim totalmente finalizado. Ok? Então vamos a ela. Bom, vamos lá então, senhores. Na verdade, falar de inequação quociente é quase que repetir o ensinamento da inequação produto. Bom, você sabe que a inequação quociente, obviamente, se apresenta em forma de fração, né? Numerador e denominador. Maior ou igual a zero. E a gente vai logo avisando que você só pode dar partida numa inequação quociente quando aqui no segundo membro da inequação for zero. Isso é a primeira coisa. Se isso não acontecer, você não pode iniciar. É o que a gente chama de inequação desarrumada. E aí a gente vai precisar arrumar. Mas como essa aqui, esse exemplo número 1, é maior ou igual a zero, então posso dar a partida. Como é que se faz? Repito, praticamente a mesma coisa do estudo da inequação produto. Chama uma de f de x, e no caso numerador. O denominador eu chamei de g de x. Acha a raiz de f de x, que no caso vai ser menos 1/3. E sinaliza. Isso aqui é uma função crescente, né? Coeficiente de x positivo. E na função crescente ocorre isso aqui, ó. Negativo até a raiz, que é menos 1/3, positivo depois dela. Idem para com a g de x. Acha a raiz, no caso a raiz aqui é 4, e a função é decrescente. Repare, o coeficiente de x é negativo, então a função é decrescente. Na função decrescente nós temos essa sinalização, positivo até a raiz, negativo depois dela. E vamos agora organizar o nosso quadrinho de sinais. Como é que se organiza? Repito em relação à última aula, ordem crescente, menos 1/3, depois 4. Sinalização da f de x, vamos transportar para o quadrinho a sinalização da f de x, que é negativo até menos 1/3, depois positivo. Então está aqui, ó, negativo até menos 1/3 e depois positivo. Sinalização da g de x, positivo até 4 e depois negativo. Transportando para o quadrinho, está aqui, positivo até 4 e depois negativo. Efetua a regra de sinal da divisão, menos com mais dá menos, mais com mais dá mais com menos dá menos. Bom, e aí agora chega o diferencial da inequação quociente, que é exclusivo da inequação quociente, que não tem na inequação produto, que é você observar a existência do denominador. Ora, essa existência do denominador se dará quando x for diferente de 4, né? Porque se aqui for 4, o que acontece?
Menos 2 vezes 4 dá menos 8, com mais 8 dá 0, anula o denominador. Eu costumo fazer essa marquinha aqui, ó, não existe para x igual a 4. Em outras palavras, o 4, em hipótese alguma, poderá fazer parte dessa solução. Pronto, isso é o único diferencial que tem da inequação quociente para a inequação produto. O que essa inequação quer? Conjunto de valores maiores ou igual a 0. Logo, eu venho aqui no meu quadrinho e verifico onde é que ocorre essa positividade. Está aqui, ó. É nesse intervalo que vai de menos 1/3 até o 4. Se fosse uma inequação produto, seria fechado em ambas as extremidades. Porém, como tem a impossibilidade do 4, eu tenho que abrir no 4. Então a solução é essa aqui, ó, intervalo que vai de menos 1/3 até 4. Se você quiser fazer um pequeno teste, nesse intervalo aqui o 0, por exemplo, está presente, né? Se eu substituir aqui em cima por 0, você vai ver que a sentença será verdadeira. 3 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Menos 2 vezes 0, 0. 0 mais 8, 8. Então isso aqui é 1/8, 1 sobre 8. 1 sobre 8 de fato é maior ou igual a 0. Agora, se eu, por exemplo, pegar um 5, ó, 3 vezes 5, 15, 1, 16. Menos 10 com mais 8 dá menos 2. 16 dividido por menos 2 dá menos 8. Você vai ver que não faz parte. Tá certo, meus amigos? Então tá aí a solução do primeiro exemplo. Agora eu vou mostrar um segundo exemplo aqui, que é uma inequação desarrumada. Uma inequação desarrumada é, como eu já te falei anteriormente, quando aqui não tem 0. Aí eu preciso arrumar. Como é que se arruma? É simples. Passo o menos 1 para o lado de cá, o primeiro membro. Efetua-se o MMC. Ó. Vai ficar então em cima 2 menos 5x mais x mais 1. Sabendo que numa inequação eu não posso abandonar o denominador. Isso não é equação. A equação a gente abandona e fica tudo certo. Na inequação, não. Então tá aqui, ó. Agora já arrumadinha, menos 5x com x dá menos 4x, 2 com 1 dá 3. Então pronto. Tá arrumada, caiu num caso exatamente igual ao anterior. Chamo uma de f de x, chamo outra de g de x. Achei a raiz da f de x, é uma função decrescente, então é positivo até 3/4, negativo depois. Já a g de x é uma função crescente, cuja raiz é menos 1, então é negativo até menos 1, positivo depois. E aí eu organizo meu quadrinho. Meu quadrinho começa em menos 1 e vai até... meu quadrinho tem como raiz menos 1 e 3 sobre 4. Organizei aqui. A função fx, transportando a sinalização, é positivo até 3 sobre 4 e depois negativo. A função g de x é negativa até menos 1 e depois positivo. Tudo aqui. Fazendo a regra da sinalização de quociente, mais com menos dá menos, mais com mais dá mais, menos com mais dá menos. E aí, o que eu quero dessa inequação, senhores? Eu quero o conjunto de valores menores ou igual a 0. Menores ou igual a 0 são esses dois intervalos aqui. Lembrando que o menos 1 não existe. Menos 1 inviabiliza a inequação, né? Se eu pegar menos 1 e botar aqui no denominador, menos 1 mais 1 dá 0. Então, como é que fica? Vou escrever agora em forma de conjunto a solução. X pertence aos reais, tal que x é menor que menos 1, ou x é maior ou igual a 3 sobre 4. Tá ok? Então tá aí. Mais uma desarrumada aqui, ó. Essa aqui já é um pouquinho mais interessante. πx menos π ao quadrado sobre 5x e 1 menos 5 sobre x. Maior ou igual a 1 menos 5 sobre x.
Está desarrumada, vamos arrumá-la. Quer saber, não a solução só, e sim quantos números inteiros. Arrumando, ó, o menos 1 passa para cá, o 5 sobre x também. Tira o MMC, vai ser 5x, aqui dá 1, aqui dá 5x, aqui dá 5. Multiplicou, πx menos p ao quadrado, menos 5x mais 25, maior ou igual a zero. Tá, aí essa salada que está vendo aqui, ó, π ao quadrado, πx menos 5x, me ocorre que eu posso dar uma melhorada nisso do seguinte modo, ó. πx menos 5x menos π ao quadrado menos 25. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma fatoração. Colocando x em evidência, eu tenho π menos 5. Aqui eu tenho π mais 5 e π menos 5. Né? Porque π ao quadrado menos 25, diferença de quadrados. Agora, colocando π menos 5 em evidência, vai dar x menos π menos 5, né? X menos π, ó, menos π menos 5. E aí, isso aqui sendo uma constante, eu posso dividir por essa constante. Então, eu vou dividir por π menos 5, lembrando que π menos 5 é um número negativo. π menos 5 é aproximadamente 1,86 negativo, aproximadamente, certo? Então, se eu estou dividindo por um número negativo, o que acontece com o sentido da desigualdade? Ele inverte. Esse é o pulo do gato nesse exercício. Aí fica fácil, ó. F de x está aqui, g de x está aqui. Raiz de f de x é π mais 5. Função crescente, negativo até π mais 5, positivo depois. A outra também é uma função crescente, a raiz é 0, negativo até 0, depois positivo. Vem para o quadrinho, botando na ordem, ó, 0 e π mais 5. A primeira, negativo até π mais 5 e positivo depois. A segunda, negativo até 0, positivo depois. No 0, a inequação não existe. Então, ó, menos com menos dá mais, menos com mais dá menos, mais com mais dá mais. Como ele quer menor ou igual a 0, é esse intervalo aqui, ó, que vai de 0 aberto até π mais 5 fechado. Como ele quer saber quantos inteiros temos, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui dá mais ou menos 8,14, né? Então, de 1 até 8. Então, a resposta são 8 números inteiros. Bacana esse exercício, né? Bom, para finalizar, eu apresento esse exemplo aqui, onde há uma mistura de inequação produto e inequação quociente. Repara, ó, menos x sobre 2 mais x menos 3x menos 1 menor que 0. Não caia na tentação de fazer distributivo aqui, isso não vai te levar a nada. O que você vai ter que fazer aqui é trabalhar com 3 funções, ó, menos x, essa aqui eu estou chamando de menos x de f de x, eu estou chamando de 2 mais x de g de x, e a outra eu estou chamando de h de x. E o resto é a mesma coisa, raiz de cada uma delas. No caso aqui a raiz é 0 e a função é decrescente, ó. Coeficiente de x negativo. Então é positivo até 0, depois negativo. A outra, g de x é 2 mais x. Isso aqui já é uma função crescente, a raiz é menos 2, negativo até menos 2 e depois positivo. A h de x, menos 3x menos 1, ela é decrescente, a raiz é menos 1/3, positivo até menos 1/3 e depois negativo. Tá, vamos organizar isso em ordem crescente. Então, a primeira raiz vai ser menos 2, depois menos 1/3 e depois 0. Nosso quadrinho agora teremos 3 andares, né? Porque são 3 funções. A primeira, positivo até 0 e depois negativo. Legal. A segunda, negativo até menos 2 e depois positivo. Está aqui. E a terceira, positivo até menos 1/3 e depois negativo, está aqui. Sabendo que menos 2 e menos 1/3, tanto um quanto o outro, menos 2 e menos 1/3, anulam esse denominador. Então,
Está aqui a marquinha do não existe para todas as duas, ó, menos 2 e menos 1/3. Ok? Regrinha de sinais. Aqui dá menos, aqui dá mais, aqui dá menos, aqui dá mais. O que a inequação quer? Menor do que zero. Então não teria nem a preocupação das inviabilizações, podemos falar assim. Então, tudo aberto, né? Aqui vai dar de menos infinito até menos 2, e esse intervalo aqui, que vai de menos 1/3 até zero. Então tá aqui, meus caros, ó. A solução dessa inequação é x menor que menos 2, ou x compreendido entre menos 1/3 e zero aberto. Aqui eu comi mosca, é zero aberto, porque não é menor ou igual. Deixa eu consertar isso aqui. Ainda bem que eu vi a tempo. Tudo aberto, né? Porque é só menor que zero. O zero simplesmente anularia isso aqui e não serve. Então é aberto e aqui é só menor, não tem essa igualdade. Foi até bom acontecer isso, que a gente chama atenção. Tá ok, meus queridos? Então finalizo amanhã com potência e sistema. Fiquem com Deus. Até a próxima.